Salve, salve minha galera mais ou menos nerd, sejam todos bem-vindos à nossa sala. Hoje é dia de revisão para a galera dos terceiros anos, a da escola Marta Gifone, e eu espero que o vídeo ajude muito vocês. O nosso assunto, cara, é falar sobre as correntes de pensamento geográfico, que a gente entender exatamente o momento, né, de renovação pela qual a geografia ela passou ao longo dos tempos. E hoje nós dizemos que a geografia, ela, a partir do século XVI, né, com a importância que a cartografia ganhou no período das grandes navegações, deu essa ajuda para que a geografia ela se tornasse uma ciência propriamente dita. Dentro dessa ajuda, né, de renovação, nós destacamos algumas correntes de pensamento, que são o determinismo, o possibilismo, a geografia regional, a geografia quantitativa e a geografia crítica, que vão fazer com que a nossa disciplina hoje ela se sustente nesses três pilares, que é a natureza, a sociedade e o homem. Vamos falar aqui um pouco sobre cada uma dessas correntes e destacar principalmente o que cada uma tem como característica principal. Vamos começar aqui pelo determinismo, que ela é, digamos assim, de certa forma, defende, né, a ideia de que o comportamento e o desenvolvimento do homem está ligado e condicionada à natureza, mais especialmente ao clima, e essa corrente foi pensada pelo Frederick Hudson, que também é conhecida como antropogeografia. A próxima corrente é o possibilismo, que de certa forma vai de desencontro, né, digamos assim, com o possibilismo, porque o que ela garante, né, o que ela defende é a ideia de influência, ou seja, o homem tem total condição de modificar o meio para atender uma determinada necessidade. Então não haveria uma determinação, mas sim uma influência. E ela foi pensada pelo Paul Vidal de Lablache. A terceira seria a geografia regional, que ela tenta limitar mais as coisas, né? Ela cria a ideia de usar o conceito de região. Esse estudo por regiões ele se faz necessário para que haja um melhor direcionamento, para que se possa fazer um estudo mais detalhado de uma determinada área, sem a necessidade de generalizar. A geografia quantitativa, que vai colocar dentro dos estudos da geografia a matemática, mais especificamente a área estatística. Aí a ideia de IBGE, né, dessa questão de pirâmides etárias e várias outras questões gráficas. Geografia crítica, que coloca aí dentro das ideias da geografia as questões sociais, como principalmente o IDH, e o pessoal da geografia crítica, destacando ao Milton Santos, ele se preocupa muito em entender como esse social ele influencia no indivíduo, tá? Na sequência, a gente vai ver os princípios metodológicos da geografia. E nós vamos entender como que esses princípios eles acontecem dentro da geografia. E eu disse para a galera que estava em sala que esses princípios eles são divididos em 5. O princípio da extensão, o da analogia, o da causalidade, atividade e conexão. A ideia aqui é a gente pegar um exemplo, como estou aí aparecendo na tela, falar sobre a seca do Nordeste, para a gente ver como que esses princípios ele atuam em cima de uma problemática. Mas vamos começar aqui pelo princípio da extensão, que é o princípio que, digamos assim, prega a localização do fenômeno, delimita a área usando os conhecimentos da cartografia. Esse é o primeiro passo. Depois de localizar, nós vamos comparar esse fenômeno com outros fenômenos dentro do território. Vamos procurar as semelhanças e as diferenças entre esses fenômenos. O terceiro passo, depois de comparar, nós vamos analisar quais são as causas e quais são as consequências do fenômeno para cada área. Depois, no princípio da atividade, nós vamos entender que a paisagem ela é dinâmica, ou seja, ela vai sofrer um tipo de transformação, ou vários tipos de transformação e de mudanças por conta do fenômeno. E por último, o princípio da conexão, onde nós vamos ver a relação que existe entre os fatos. Essa relação ela tem que ser percebida como um fato não isolado, ou seja, nós nunca podemos isolar.
sempre vai haver uma relação de homem e natureza, seja no aspecto direto ou indireto. Então vamos aí. No da extensão a gente está localizando aqui essa área do Nordeste, que é uma área onde ocorre o fenômeno da seca. Depois nós pegamos uma outra área, vamos supor mais no centro, que também ocorre um fenômeno, e vamos comparar para ver se existe alguma semelhança ou alguma diferença. Depois nós iremos destacar as causas e as consequências, entender que essa seca ela vai ocasionar algum tipo de mudança e a conexão que... Bem, o próximo assunto foi sobre coordenadas geográficas, assunto que a gente já tinha conversado mais no início do ano, que agora a gente vai só relembrar, né? A gente viu que essas coordenadas geográficas, elas se dividem na latitude e na longitude. Em relação à latitude, a gente tem um paralelo principal, que é a linha do Equador, e quanto mais distante dessa linha, maior será a minha latitude, e quanto mais próximo dessa linha, menor será a minha latitude. Essa ideia, ela precisa ser lembrada, porque quanto maior a latitude, menor será a temperatura, e quanto menor a latitude, maior será a temperatura. Ainda estudando sobre latitude, a gente vai compreender a ideia de zonas climáticas, que são 3 no total: a zona tropical, a zona temperada ou zonas temperadas e as zonas polares. Lembrando que cada uma dessas zonas, elas ficam em um hemisfério. Nós temos essas zonas tanto no norte como também no sul. A latitude, a gente precisa também lembrar de alguns pontos, como por exemplo essas linhas horizontais que definem a latitude, elas são chamadas de paralelos, que variam de 0 a 90 graus, dividindo aí a Terra em hemisfério norte e sul, tendo a linha do Equador como principal, influenciando esse clima. Já na longitude, as linhas elas serão na vertical, onde o principal será o meridiano de Greenwich, ou seja, essas linhas na vertical recebem o nome de meridianos. Esses meridianos eles variam de 0 a 180 graus, dividindo aí o planeta em 2 hemisférios, o oeste à esquerda do meridiano principal e o leste à direita do meridiano principal. Estudar a longitude vai fazer com que a gente entenda a diferença de horários. Essa diferença de horários ela é melhor entendida quando a gente fala do movimento de rotação. Lembrando que nesse movimento a Terra gira da esquerda para a direita, sendo que os locais à esquerda têm horas atrasadas e os locais à direita têm horas adiantadas. Aqui na sequência, para finalizar a nossa revisão, a gente falou sobre a rosa dos ventos, que também é um outro instrumento importante para essa questão de localização e de orientação. Aqui eu estou fazendo logo o esboço, né, dessa rosa dos ventos, onde a gente está colocando os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Lembrando que esses pontos cardeais eles vão ficar aí no formato de uma cruzinha, os pontos colaterais no formato de um X e vários outros pontos entre esses formando os subcolaterais. Os pontos cardeais são o norte, o sul, o leste e o oeste. Esses pontos, eles, digamos assim, são representados por apenas uma letra. E entre um ponto cardeal e outro ponto cardeal, nós teremos um colateral, que são esses que eu estou colocando aí. E lembrando que são representados por 2 letras. Na sequência, ó, onde eu tiver um ponto colateral e um cardeal, eu irei preencher entre os dois com um ponto subcolateral, ou seja, entre uma letra e 2 letras, nós teremos um ponto de 3 letras. E você vai fazendo toda essa sequência aí, até chegar exatamente aí no que nós tínhamos definido em sala, valeu? Então, galera, vocês dêem uma estudada e uma caprichada aí no material. É um conteúdo bem curto, acredito eu, muito fácil da gente desenvolver. E aí eu tô aqui de longe, né, dando um complemento para que todo mundo se dê bem. Dá um like, se inscreve, compartilha e boa prova para todo mundo, isso é o que eu desejo.